Se você procura uma orientação, uma palavra amiga, um conforto, uma palavra de consolo em relação à sua vida amorosa, sua vida sentimental, esse é o lugar certo. Você encontrou o local certo, você encontrou um dos canais certos, porque são muitos no YouTube, né? Então esse é mais um, que a espiritualidade, sua espiritualidade guiou você até aqui, para que você venha a receber uma mensagem da espiritualidade em relação à sua vida amorosa, em relação à pessoa que você gosta, em relação à pessoa com quem você já vive há algum tempo, seja o que você queira saber, dúvidas, ou até mesmo simplesmente só querer saber o que se passa na mente, no coração dessa pessoa. A espiritualidade tem o poder de revelar para você o que se passa, de revelar para você, de mostrar para você o que é necessário você fazer, dependendo da situação, dependendo da resposta, dependendo da mensagem que sair aqui. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal Amor Sublime, esse canal com foco na vida sentimental, na vida amorosa. Então eu quero desde já agradecer os novos inscritos, você que está chegando aqui no canal agora. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Gratidão pela sua presença, gratidão pela sua confiança, pela sua amizade, pelo seu respeito pela espiritualidade, pelo seu respeito pelo meu trabalho. Eu sou muito grata a cada um de vocês, vocês são importantíssimos, em primeiro lugar, para a espiritualidade. Vocês coloquem isso na mente de vocês. Quando vier algum pensamento negativo, porque nós sempre pensamos, às vezes estamos passando por situações assim tão desafiadoras na vida da gente, então a gente tende a pensar negativo, né? Ou até pessoas às vezes no momento têm a tendência de falar: eu não presto para nada, tudo para mim dá errado. Não, não pense isso. Você é uma pessoa muito valiosa, valioso. Cada um de vocês aqui, cada um de vocês são importantíssimos, são pessoas de muito valor, são pessoas muito importantes para a espiritualidade. Então, quando vier algum pensamento sabotador, simplesmente diga: eu cancelo, eu sou importante, eu sou valioso, eu sou valiosa demais. Então, cancele isso, o que é negativo, e transmute para o positivo. Independente da situação, o mundo pode estar caindo. Eu sei que não é fácil, eu sei que é fácil falar. Eu sei também que não é fácil quando as coisas parecem estar desmoronando ao nosso redor, seja na vida amorosa ou em qualquer outra área da vida. Eu sei que não é fácil a pessoa simplesmente, às vezes, pensar positivo, falar palavras positivas, mas é assim que nós devemos agir. Pensar positivo, pensar que é uma fase, começar a pensar e falar: não, eu vou vencer, eu vou passar por cima dessa barreira, por cima desse obstáculo, seja ele qual for, como eu disse, ou na vida amorosa ou em qualquer outra área da vida. Esse é um dos recados que a espiritualidade está pedindo para eu entregar aqui, independente de cartas. É um dos recados que a espiritualidade está pedindo para eu entregar aqui. Com certeza tem pessoas, muitas pessoas aqui nesse momento, passando por tribulações, por momentos bastante desafiadores na vida, mas pode ter certeza que essa tempestade passa, viu? Não existe uma tempestade, uma nuvem negra que não se disperse e que o sol não volte a brilhar. Pense sempre nisso, tá bom? Bom, sem mais uma vez agradecendo aqui, você que está chegando aqui agora, você que está passando, né? Você que parou aqui no canal, saiba que não foi por acaso. O acaso não existe, nada nessa vida é por acaso. Com certeza a sua espiritualidade guiou você aqui. Se você parou aqui, eu convido você a se inscrever no canal. Se você desejar compartilhar o vídeo com alguém, se você achar, né, de repente alguma mensagem sai aqui e você vê que aquela pessoa, um amigo, uma amiga, algum parente, uma pessoa em especial esteja passando por alguma situação que sai aqui,
nas cartas. Se você desejar compartilhar o vídeo com essa pessoa, fique à vontade. Fique à vontade também para deixar seu comentário, se desejar, tá bom? Fique à vontade. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa, que você nunca vai estar só. Aqui é uma egrégora de luz, pessoas que pensam, que estão, todas as pessoas que estão aqui nesse canal, estão com o mesmo objetivo, em querer saber sobre a sua vida sentimental, sobre a sua vida amorosa. E também sempre tem aqui uma mensagem da espiritualidade, um consolo da espiritualidade, tá bom? Aqui você nunca vai estar sozinho. Bom, vamos começar a leitura. Eu trago aqui duas opções. A primeira opção, a pedra vermelha, cristal vermelho, primeira opção. Antes, deixa eu falar aqui o tema, né? O tema de hoje, nós hoje vamos saber como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje. Ontem a pessoa estava de um jeito, hoje a energia já é outra energia, a pessoa já está de uma outra forma, pensando de outro jeito. Ontem a mensagem pode ter saído para você ou não, pode de repente saiu para outra pessoa, mas hoje de repente a mensagem saia para você ou também saia para outra pessoa. Enfim, as energias elas estão sempre mudando, né? Um dia é uma coisa, no outro dia já é outra coisa diferente. Então o tema continua o mesmo. Como está o pensamento, o coração, a energia dessa pessoa em relação a você nesse dia de hoje, em relação ao a relação de vocês, né? Como está os pensamentos dessa pessoa em relação ali a união de vocês. Então vamos ver. Primeira opção, a pedra vermelha, cristal vermelho, primeira opção. E a segunda opção é o cristal amarelo. Segunda opção, cristal amarelo. Eu peço a vocês para que pausem o vídeo, façam as escolhas de vocês com calma, sem pressa, tá bom? Pausem o vídeo para vocês se concentrarem. Peço a espiritualidade que ajude vocês a fazer a escolha correta. Mas mesmo assim eu convido vocês para ouvirem as duas opções, porque sempre uma opção acaba complementando a outra, ou sempre, como eu sempre digo, tem uma mensagem para você na primeira opção, mas também tem uma mensagem para você na segunda e vice-versa. Então fique sempre para ouvir as duas opções, é bem interessante, tá bom? Por aqui eu já vou começar com a opção número 1, para quem se conectou aqui com o cristal vermelho. Opção número 1, para quem se conectou com o cristal vermelho, opção número 1. E vamos ver como estão hoje, no dia de hoje. Lembrando aqui que as leituras aqui do canal, elas são atemporais. Então vai estar sempre valendo para o dia, para o mês, para o ano em que essa mensagem chegar até você, tá bom? Vamos ver então aqui, para quem se conectou com a opção número 1, como estão os sentimentos hoje, no dia de hoje, como estão os sentimentos e os pensamentos dessa pessoa em relação a você. Como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje, o que essa pessoa está passando, como estão as energias dessa pessoa, como estão as energias dessa pessoa, dele ou dela. Já vai pedindo a espiritualidade para trazer para você, esclarecer, mostrar para você o que você precisa saber nesse momento em relação à sua pessoa amada. Peça a espiritualidade com fé, se quiser coloque aqui ó, no campo dos comentários, deixa aqui no campo dos comentários, espiritualidade, me revele o que eu preciso saber agora. Espiritualidade, me revele o que eu preciso saber agora. Porque a espiritualidade vai trazer o que você precisa saber, tá bom? Na maioria das vezes, a gente sempre deseja saber o que a gente quer, né? Mas a espiritualidade, ela traz o que nós precisamos saber naquele momento ali, naquele período ali, naquele momento. Então vai pedindo com fé, pense nessa pessoa, traga a energia dessa pessoa aqui para a mesa e vamos pedir a espiritualidade para trazer, para mostrar como está essa pessoa em relação a você no dia de hoje, como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje. Vamos ver aqui, pedindo a espiritualidade para trazer aqui na mesa, como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje.
Vamos ver aqui como ele ou ela está em relação a você no dia de hoje. Bom, essa pessoa vê você, sabe que em você ele ou ela encontra o você na vida dele ou dela é um porto seguro. Você é o porto seguro dessa pessoa. Eu vejo que no momento pode ser que essa pessoa esteja passando por alguma fase não tão alguma fase difícil na vida dele ou dela, e você nesse momento é quem está amparando essa pessoa, é quem está sendo o porto seguro realmente dele ou dela. Ele vê você, enxerga você como alguém, uma mulher ou um homem, né? As cartas aqui vocês vão adaptando, porque as cartas elas trazem não o gênero, mas sim a energia, tá bom? Mesmo que você seja um homem, mas aqui a carta fala de energia. Então pode ser que você tenha o seu lado, aquele lado amoroso que muitos homens escondem, mas você deixa o seu transparecer e isso é muito bonito. Isso a gente quase não se vê hoje em dia, né? Então, na época, enfim, quase não se vê, né? A gente nem na época, né? Porque antigamente ainda era até mais, ainda era até, parece que era até pior, né? Na época da minha avó, época da minha mãe. Enfim, em geral, os homens têm a tendência mais de não demonstrar o que sentem. Mas, mesmo você sendo homem, eu vejo aqui você um homem que demonstra sim o que você sente. Uma pessoa, você sendo homem, né? Se você aqui para os homens, para quem é homem, um homem muito amoroso e deixa disso transparecer, demonstra isso, e isso é muito bonito da sua parte, tá bom? Se você é assim, é um homem assim, que é amoroso com a sua companheira, com a sua namorada, enfim, e deixa isso transparecer para ele ou para ela, você tá de parabéns, tá? Isso não é sinal de fraqueza, não. Isso é nobreza, tá bom? E então, consulente, aqui essa pessoa, a sua pessoa amada, vendo você como um verdadeiro porto seguro, aquele ou aquela que tem o sentimento verdadeiro, o amor que transborda. Em você, ele ou ela sabe que pode encontrar o amor, que você tem amor verdadeiro. Tem uma questão aqui de algo que está uma mudança para algo vai mudar, algo está para mudar, algo está para acontecer, algo que já vem um tempo, já tem uma questão de uma questão de tempo para acontecer e parece que chegou a hora, né? Chegou a hora de algo mudar aqui, né? Dentro do relacionamento de vocês, dentro da união de vocês, uma mudança acontece. Uma mudança, vamos esclarecendo aos poucos, vamos vendo que mudança significa essa, que mudança é essa. Então, eu vejo aqui o que eu vejo. Eu vejo a finalização de algo, vejo uma transformação, eu vejo acontecer uma transformação dentro da relação de vocês. Uma transformação. A sua pessoa amada tomando uma ação, chamando uma responsabilidade para si. Ainda não está muito claro, mas a espiritualidade vai esclarecendo aos poucos, mas uma transição, uma mudança, algo muda. Realmente a roda da fortuna, que ela gira, vai girar, e uma mudança vai acontecer. Pode ser que algo se finalize, pode ser, para alguns casos aqui, pode ser uma mudança realmente vem uma mudança aqui. Uma mudança. Olha, para muitos casos aqui, mesmo essa pessoa te amando, ou você, no caso, eu vejo aqui também você, consulente, mesmo amando muito,
tendo sentimentos verdadeiros pela sua pessoa amada, algo aconteceu dentro da relação, porque ninguém quer finalizar um relacionamento ou vai mudar, vai dar as costas, né, para uma relação se tá tudo bem, se tiver tudo bem. Então algo aconteceu, algo entrou em desequilíbrio. Interessante que tá muito parecido com a leitura de ontem, né? Algo entrou, vem muito interessante que na maioria das leituras a espiritualidade vem muito trazendo isso de relacionamentos que estão em desequilíbrio, relacionamentos que estão precisando se equilibrar, relacionamentos que pessoas estão separadas, a maioria, né? Infelizmente. Mas é claro que tudo tem um porquê na vida da gente, tudo tem um porquê de acontecer, como eu disse no início, não existe acaso, né? Nada é por acaso. Existe aqui sim um equilíbrio, uma mudança que precisa acontecer. Eu vejo aqui que alguns vão deixar para trás algo dentro da relação, ou um comportamento, pode ser um comportamento que a pessoa tem que vai mudar de comportamento, vai mudar de repente a pessoa tem um comportamento e que não é um comportamento bacana dentro da relação, e essa pessoa resolve mudar, né? Isso sim é positivo, mas para outros casos pode ser que decidam realmente pôr um fim na relação e cada um seguir o seu caminho, né? Mas é claro que nada é por acaso. Tem aqui uma questão de para quem no caso aqui na questão do término, né? Do término, foi por uma questão de imaturidade da sua pessoa amada, de não saber é, demonstrar amor, demonstrar que você é uma pessoa que sabe demonstrar amor, que tem responsabilidade afetiva, amorosa no campo amoroso, mas a sua pessoa amada não tem isso. Já ele ou ela não tem isso. Então, eu vejo aqui você resolvendo colocar um fim nessa questão. Eu vejo muito mais a sua pessoa amada tendo sim, aquela questão mais da parte carnal, né, do desejo ali, da intimidade, né, do casal, mas em relação a sentimentos assim, ele ou ela não tem essa maturidade toda que você, consulente, tem. E eu vejo aqui que, infelizmente, por essa imaturidade, para alguns casos aqui, fez com que essa pessoa, para alguns casos aqui, não são para todos os casos, mas eu vejo aqui que pela imaturidade dessa pessoa, essa pessoa não tendo maturidade relacionada à relação, à vida amorosa, essa pessoa acabou arrumando outra alguém, deixando uma outra pessoa entrar na vida de vocês, enfim, entrar no relacionamento, foi se relacionar com uma outra pessoa, foi se relacionar com uma outra pessoa. Infelizmente. E por isso essa questão do afastamento, da mudança, como eu disse aqui, para alguns casos, você deixando para trás, resolvendo deixar para trás, deixar essa pessoa para trás, resolvendo romper, resolvendo pôr um fim, mesmo sentindo muito amor, mesmo tendo sentimento, você, consulente da sua parte, mas a sua pessoa amada é uma pessoa imatura. É uma pessoa que não tem essa maturidade toda que você tem. É uma pessoa muito mais, como eu disse, do lado carnal. E é tão carnal que acabou, para alguns casos aqui, acabou havendo uma traição, acontecendo uma traição em alguns casos. Então, por isso que essa questão de você demonstrar muito amor, de você ser uma pessoa amorosa, isso aí muda. Vem essa questão dessa mudança. Você vai acordar. Para muitos aqui já aconteceu isso, mas para muitos aqui isso ainda vai acontecer. Eu vejo aqui essa pessoa
saindo da sua vida. Você tomando uma decisão por causa da imaturidade dele ou dela, e essa pessoa saindo da sua vida, e essa pessoa indo embora, você dando um basta. Eu vejo aqui você, consulente, dando um basta nessa situação, justamente por isso. Por essa pessoa, por essa falta de entrega, esse desequilíbrio dentro do relacionamento. Você tem muita responsabilidade dentro da relação, já a sua pessoa amada não tem essa responsabilidade que você tem dentro do relacionamento. Ele ou ela ainda não sabe o que é como é viver a dois. Não sabe o que é levar um namoro a sério, não sabe o que é levar um casamento a sério, né? É uma pessoa que se comprometeu com você, mas acabou se envolvendo com uma outra pessoa. Para alguns casos aqui, não digo para todos, mas para alguns. Eu peço que vocês vão adaptando a realidade de vocês. Se você vê que a sua situação está se encaixando dentro dessas informações que estão saindo aqui aos poucos, né? Porque a espiritualidade vai esclarecendo, vai mostrando aos poucos. Então, se você vê que a sua realidade se encaixa dentro dessa situação aqui, então você pode ter certeza que essa leitura é para você. Agora, se você vê que não é, espera, porque ainda tem a leitura número 2 e pode ser que tenha uma mensagem para você lá. Mas ainda tem muita coisa que ia ser esclarecida em relação a isso. Do que nós estamos falando, espiritualidade de luz, do que nós estamos falando, vamos esclarecer melhor essa leitura aqui para os consulentes que se conectaram com a pedra vermelha. Vamos esclarecer melhor. Vamos esclarecer melhor para essas pessoas, para os consulentes da opção número 1, vamos esclarecer melhor o que está acontecendo dentro desse relacionamento, o que realmente houve. Então vocês adaptem, porque para cada um vai ser uma coisa. Para alguns grupos pode ser que sim, que houve uma traição. Para outros grupos, você cansou da imaturidade dessa pessoa agir de uma forma imatura e você resolveu colocar um fim na relação, né? Resolveu colocar um fim na relação. Para outro já vai ser outra situação e assim por diante. Mas vamos ver mais aqui. Novamente a carta da morte. Novamente aqui a carta da morte. A carta da transformação. A carta de algo que chega ao fim. A carta de algo que chega ao fim. A carta do luto, né? Eu vejo essa personagem aqui, né, da série Bridgerton, né? Essa personagem aqui, ela tá toda de preto e isso remete muito a um luto, porque eu vejo que você, consulente, tá passando por um luto no sentido não que você tenha perdido alguém, mas no sentido do término da relação. Você tá triste por isso ter acontecido, porque não era isso que você queria. Não era isso que você desejava, que terminasse. Não era isso que você desejava. Então isso está sendo também difícil para você, esse término. Está sendo difícil para você. Está sendo talvez até mais difícil para você, porque você tem a questão você tem esse arquétipo bem forte da rainha de copas. Então, para você que tem muito sentimento, né? Para você está sendo mais difícil esse término, essa questão desse afastamento, desse término. Mas eu vejo aqui que um novo caminho se abre depois dessa transformação, dessa mudança que acontece, depois desse término, um novo caminho se abre. Um novo caminho onde eu vejo aqui que vai ter um crescimento, vai ter um novo, vai ter crescimento. A carta da árvore aqui, né? A carta da árvore, ela traz essa questão do crescimento. Claro que vocês fala aqui
também da questão da firmeza, né? De você ter mais firmeza, de você ficar mais firme, ficar mais forte, né? De você, suas raízes, fortalecer, se você se fortalecer, fortalecer suas raízes. Pode ser aqui que essa questão, eu vejo aqui que talvez essa questão de você ter ficado, tá passando por essa situação que tá te deixando triste, né, dessa questão desse término do relacionamento, isso te traz uma tristeza, e a tristeza, quando a pessoa está muito triste, o que acontece às vezes, né, é da pessoa ficar até com a imunidade baixa, né? Porque baixa a vibração, aí a tristeza faz a imunidade da pessoa cair um pouco. Então cuide disso também, da sua imunidade. Eu vejo aqui que existe um caminho para algo novo que acontece. Eu vejo aqui também a questão de um sofrimento, um peso, né, que tá sendo, que vocês, que na verdade eu vejo muito mais aqui, consulente, você carregando um peso, carregando algo que estava sendo só você que estava carregando, e por isso você não aguentou mais e resolveu dar um basta na situação. Essa leitura aqui está trazendo muito mais, consulente, a sua energia do que a energia da sua pessoa amada. O que eu vejo aqui em relação à sua pessoa amada é imaturidade e, para alguns casos, como eu vi aqui, uma questão de uma traição. E isso fazendo com que você faça, resolva terminar tudo, resolva colocar um fim, resolva seguir por outro caminho, onde você possa firmar, encontrar outro alguém, enfim, ou mesmo que não encontre outro alguém, mas você se firmar de novo, se fortalecer novamente. Eu vejo aqui que você precisa, vejo aqui você, a espiritualidade aconselhando você a se conectar com a espiritualidade também, para você poder ter forças para superar esse momento. Porque para você, como você gosta muito dele ou dela, e teve essa decepção, seja lá, seja para alguns casos, como eu disse, de traição, para outros de imaturidade, para outros algum outro tipo de decepção, mas que para você está doendo muito, e a sua dor, ela jamais deve ser anulada, jamais deve ser ignorada, né? A gente nunca pode fazer isso com a dor, porque a dor de das pessoas, cada um tem a sua dor, e a dor de cada um, o sentimento de cada um deve ser respeitado. Então eu vejo aqui você como que carregando uma cruz, né? Carregando um peso, carregando um peso. Justamente está sendo um peso por causa dos sentimentos, né? Por causa dos sentimentos que você tem por essa pessoa, que são sentimentos profundos, sentimentos fortes. Eu vejo aqui que você chegou, você chegou ou vai até enviar uma mensagem para essa pessoa. De repente, esse término, se já não aconteceu, se você ainda está pensando em fazer isso, você vai fazer isso não pessoalmente, mas você vai enviar uma mensagem. Porque talvez você não tenha nem coragem de conversar com essa pessoa pessoalmente, porque está tão aborrecida, tão chateada, tão triste com a questão do que aconteceu, né? E que você vai enviar uma mensagem para essa pessoa. Vai enviar uma mensagem para essa pessoa, e eu vejo que através de uma das redes sociais, de uma rede social. Vejo aqui que você talvez tenha descoberto essa traição. Para quem descobriu uma traição, você descobriu essa traição através de uma rede social. Você descobriu isso, ou uma mensagem chegou até você, você viu uma mensagem em uma das redes sociais da sua pessoa amada, e você foi por aí, você foi indo, foi vendo, e descobriu
que havia algo errado, que havia uma conversa e aí você descobriu uma traição. E por isso você está sofrendo tanto, né? Sofrendo muito. Porque você tem os seus sentimentos por essa pessoa muito sinceros. São sentimentos verdadeiros, os seus sentimentos, os seus. Aqui a espiritualidade está trazendo você. Não está nem trazendo a sua pessoa amada. A única coisa que eu vejo que falando sobre a sua pessoa amada é justamente a questão dele ou dela ter te traído, dele ou dela não ter... Inclusive te deve um pedido de desculpas, viu? Te deve sim um pedido de desculpas. Essa pessoa, a pessoa que você gosta, né? Deve um pedido de desculpas a você. Agora cabe a você aceitar ou não esse pedido de desculpas. Mas eu vejo muita imaturidade, uma pessoa que não sabe amar, não sabe o que é o amor, não sabe... como é que se diz, como se diz, não sabe retribuir da mesma forma, é imaturo em relação a isso. Você tem a maturidade suficiente, mas ele ou ela não. Independente da idade, tá? Não tô falando, quando eu falo de maturidade aqui, gente, eu não tô falando de idade, não. Eu tô falando da pessoa. A pessoa, mas tem 60 anos de idade, não importa. Tem 65 anos de idade, não importa, só está envelhecendo na matéria. Mas em questão de se tornar uma pessoa madura, seja homem ou mulher, não tá, até hoje ainda não. E de repente, nem vai passar a vida inteira até o fim da vida assim. Porque maturidade não tem nada a ver com idade. Tem pessoas aí de 20 e poucos anos, ou até menos, que tem muito mais maturidade do que pessoas aí de 40, de 50 anos. Então vocês vão adaptando a realidade de vocês. Mas eu vejo aqui que o seu sofrimento é devido ao sentimento que você tem. Eu vejo aqui que muitos romperam o casamento, romperam o noivado, e era algo que você estava já ali bem entusiasmada, bem naquela expectativa, e de repente tudo foi por água abaixo, né? E isso te decepcionou demais, deixou você muito triste. Mas vem boas notícias para você, viu, consulente? Boas notícias vêm para você. Boas notícias relacionada a algo do passado, relacionado justamente a algo que se perdeu. Eu vejo aqui que essa pessoa que está fazendo você sofrer, você vai receber uma notícia que vai deixar você de uma certa forma assim, contente, por assim dizer, né? Porque essa pessoa do passado que tá fazendo você sofrer agora e saiu da sua vida, uns saíram por conta própria, deixaram você, e outros porque você decidiu, mesmo gostando muito, mesmo sofrendo ali com essa dor que você está, de gostar da pessoa, você decidiu não querer mais, mas eu vejo essa pessoa se enrolando, ficando praticamente com a corda no pescoço, tendo muitas dificuldades. Você vai receber essa notícia de que essa pessoa vai estar passando por muitas dificuldades devido ao que fez com você, devido a ter feito você sofrer tanto. A ingratidão, né? Porque é aquilo, não adianta, tudo que a gente faz aqui, a gente paga aqui, tá? A gente paga aqui, né? E com essa pessoa não vai ser diferente. Ele ou ela vai colher de uma forma muito negativa o que tá fazendo, o sofrimento que está causando em você. O sofrimento que essa pessoa está causando em você, essa pessoa vai passar também. Vai passar por isso, vai se enrolar todinho, vai ficar todo enrolado ou enrolada na própria corda que ele jogou. Na própria corda que ele ou ela jogou, alguém puxa essa corda e essa pessoa acaba se enforcando nessa própria corda.
E você vai receber essa notícia. Você vai ficar sabendo, vai chegar, essa notícia chega até você. E chega para você também, consulente, alguém do seu passado, alguém de repente com quem você se relacionou já lá, não é essa pessoa, não é essa pessoa que está fazendo você sofrer agora não, tá? Não é essa como as pessoas falam, esse embuste, né, que está fazendo você sofrer. Eu vejo aqui para muitas pessoas alguém que você já se relacionou lá atrás e que você foi feliz com essa pessoa, mas por algum motivo, algum desentendimento, né? Algo aconteceu, de repente alguma mudança de cidade, alguma coisa aconteceu e vocês se separaram. Eu vejo vocês se reencontrando e vocês voltando a ficar juntos novamente. Repito, não é essa pessoa que está fazendo você sofrer agora, não. É uma outra pessoa. Agora, eu vejo aqui também, para muitos, você, além de você ficar sabendo que essa pessoa que está te fazendo sofrer está totalmente enrolado, está totalmente vai se complicar muito, você também vai aparecer para você alguém que vai fazer você muito feliz. Você merece ser feliz, você merece isso, né? E essa pessoa vai deixar, você vai encantar essa pessoa. Você também vai ficar encantada com essa pessoa. Então não desacredite do amor. Não desacredite do amor, né? Eu sei que no momento que você está passando agora, você deve estar pensando, eu nunca mais quero saber de ninguém, eu não quero saber de amor, ou outros estão pensando, amor verdadeiro não existe, essa história de amor é besteira, isso não existe, mas existe sim, viu? Acredite, porque vem um relacionamento que vai fazer você muito feliz, vai acabar com essa sua tristeza, vai fazer você acreditar de novo no amor, acreditar que você pode sim confiar em outra pessoa, porque no momento muitas ou muitos devem estar pensando assim, eu não quero mais saber de ninguém porque todo mundo é assim, todo mundo vai fazer comigo a mesma coisa que essa pessoa está fazendo, mas não, viu? Vem aqui uma pessoa, já tá no seu caminho, viu uma pessoa que vai fazer você muito feliz, vai fazer você realmente se sentir feliz, vai dar o verdadeiro valor que você merece, o reconhecimento, vai te valorizar, vai reconhecer tudo que você faz, tá bom? Então não fique achando que tudo está perdido, que nada na sua vida, não fique pensando. Interessante que no início da tiragem, antes de começar, antes de pegar as cartas, eu comecei a falar aqui de coisas que a pessoa tem a tendência de falar, nada para mim dá certo. Vocês podem voltar ao vídeo que lá no início, antes de eu pegar as cartas, eu estava falando, eu comecei a falar. Eu sei que isso é intuição, a espiritualidade me intuiu a falar que tem muitas pessoas nesse momento falando nada para mim dá certo, tudo para mim dá errado, seja em qualquer área da vida, em relacionamentos ou em outras áreas. Não falem isso. Falem sempre coisas positivas de vocês, para vocês mesmos. Vocês falem coisas positivas para vocês mesmos. Seja quando vier aquele pensamento negativo, você fala, cancelo, eu sou uma pessoa feliz, eu mereço ser feliz, eu sou uma pessoa bela ou belo por dentro e por fora, eu me amo. Enfim, falem coisas positivas para vocês. Não permita que pensamentos sabotadores, pensamentos que querem colocar vocês para baixo, dominem a mente de vocês, tá bom? Porque o que tem reservado aqui para vocês é felicidade, que é o que você merece, tá? Bom, essa foi a mensagem da espiritualidade para vocês que se conectaram com a opção número 1. Eu agradeço e convido que vocês continuem aqui. Continuem para que nós vamos agora aqui para a opção número 2. Para a opção número 2, vamos ver o que a espiritualidade tem a dizer aqui para quem se conectou com a opção número 2. Vamos ver aqui
Passando agora aqui para a opção número 2. Vamos ver o que mais. Para você que está chegando agora, nós agora estamos passando para a opção número 2, que é a pedra amarela. Estamos aqui na opção número 2. Peço a você que dê uma olhadinha lá na opção número 1, porque pode ser que tenha uma mensagem para você lá também, tá bom? Então dá uma passadinha na opção número 1 e veja lá se tem se a mensagem bate com você ou com alguém que você conhece, tá bom? E vamos ver aqui o que mais. Vamos ver agora aqui na opção número 2, mudando agora. Vamos ver para quem se conectou com a opção número 2, quais são os pensamentos, sentimentos, o que se passa na mente e no coração da pessoa amada de quem se conectou com a opção número 2. Vamos ver aqui os pensamentos e sentimentos dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Pensamentos e sentimentos dessa pessoa em relação a você nesse dia de hoje. Traga a energia dele ou dela aqui para a mesa, pense nele, pense nela e peça a espiritualidade que te mostre, que revele a você o que você precisa saber nesse momento, que te dê uma direção, que te dê uma guiança, que te dê um consolo, se você estiver precisando de um consolo em relação à sua vida sentimental. E vamos ver aqui. Vamos ver como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje. Eu vejo que essa pessoa tá com peso. E eu sinto, a princípio, eu sinto que é um peso na consciência. Ou, para alguns casos, pode ser que essa pessoa esteja considerando o relacionamento um peso. Se essa pessoa não sabe, não está acostumada com relacionamento sério, pode ser que esteja considerando a relação um peso. Mas eu estou sentindo muito aqui uma pessoa com a consciência pesada. Vamos ver aqui o que mais. Com a consciência pesada, eu vejo aqui uma pessoa com a consciência pesada, sem saber o que fazer no momento, não sabe o que faz. Tá pensando aqui, uma pessoa que está pensando muito, está estudando, tá calculando aqui. Mas eu vejo, sinceramente, eu vou falar para vocês aqui, eu vejo mais uma vez uma questão de um triângulo amoroso. Pode ser aqui, para alguns casos, triângulo amoroso. Essa pessoa sem saber o que fazer, sem saber se fica com você ou se fica com a outra pessoa, sem saber que decisão tomar, que eu vejo aqui uma pessoa muito indecisa. Vejo aqui uma pessoa em uma encruzilhada, né, por assim dizer. Uma pessoa sem saber o que fazer, e no que não sabe o que fazer, prefere não fazer nada, fechar os olhos e ficar parado ou parada, fingindo, na verdade não querendo olhar para a situação em si, não querendo olhar para essa situação que é necessário olhar. Realmente, uma pessoa que está guardando para ele ou para ela o que sente. Uma pessoa que não expõe, que não demonstra o que sente. Uma pessoa que tem sentimentos ali,
guardados, mas não coloca para fora o que sente ou o que precisa falar, o que precisa dizer. Essa pessoa precisa conversar com você sobre uma situação. Isso está pesando na mente dele ou dela, essa questão. Ele ou ela precisa conversar com você, sabe que precisa conversar, mas se fecha. Ele ou ela mesma é que se bloqueia, se fecha, porque é uma pessoa que não é de demonstrar sentimentos, não quer falar sobre por exemplo, é uma situação que ele ou ela precisa conversar com você sobre a relação de vocês, mas é uma pessoa que se nega a fazer isso. Sabe que precisa conversar com você em relação a isso, mas se nega a fazer isso. E o que essa pessoa tem para fazer, para falar para você, é uma escolha. Essa pessoa precisa falar, conversar com você sobre a relação de vocês, e ele ou ela precisa tomar uma decisão, precisa fazer uma escolha. Precisa fazer uma escolha. Pode ser que escolha é essa? Pode ser uma escolha entre você e uma outra pessoa, pode ser uma escolha entre você e uma profissão, pode ser uma escolha entre você e ir morar em outro local, em outro lugar. Para cada um vai ser uma coisa, vocês vão ajustando a realidade de vocês, mas essa pessoa precisa fazer uma escolha, precisa conversar com você sobre isso. Essa pessoa, quando pensa que tem que ter essa conversa com você, ele ou ela se fecha, porque eu vejo que essa pessoa está numa situação, numa sinuca de bico, né? Por assim dizer, sem saída. Eu vejo que essa pessoa está sem saída, sem saber o que fazer. E isso pesa, tá deixando ele ou ela de consciência pesada. De repente você tá ali conversando com essa pessoa e a mente dele ou dela tá vagando, tá em outro lugar, tá em outro, tá pensando na situação em si que precisa falar com você. E aí você até estranha o comportamento desse. De repente você deve estar notando que essa pessoa está tendo comportamentos estranhos. No sentido de quando você está conversando com ele ou com ela, a mente dessa pessoa vagueia. É porque essa pessoa sabe que precisa conversar com você em relação a alguma coisa, em relação a uma injustiça que essa pessoa sabe que agiu de uma forma, foi injusto com você. Essa pessoa foi injusto, agiu de uma forma injusta com você. E isso não tá deixando ele ou ela com a mente, com esse peso na consciência. Tá deixando ele ou ela com esse peso na consciência. Tem uma questão aqui dessa pessoa ter feito algo que não foi justo. Essa pessoa sabendo que, olha, poxa, isso que eu fiz não foi com ele ou com ela, não foi justo. Agora, para cada caso vai ser uma situação. Pode ser que não tenha sido justo, pode ser realmente ter traído você, pode ser que tenha feito algo. E quando eu falo traição, não é só em relação a arrumar uma outra pessoa. É qualquer tipo de traição. Não te contou algo que deveria ter te contado, escondeu algo de você relacionado a trabalho, relacionado a dinheiro, relacionado a qualquer outra coisa. Então, se a relação é uma cumplicidade, né? Essa pessoa tá com a consciência pesada porque sabe que não agiu, não foi justo nem justa com você. Essa pessoa tendo a noção de que não agiu de uma forma justa, não foi justo com você. Mas é claro, para cada caso vai ser um caso. E essa pessoa precisa fazer vai ter que fazer uma escolha. Vai ter que fazer uma escolha. Pode ser essa escolha também, essa escolha pode ser essa pessoa pensando se continua no relacionamento ou não, se continua ou se termina o relacionamento. Mas tem essa questão aqui da pessoa não está consciente de que agiu de uma forma
não tão bacana com você, não agiu de uma forma legal com você, não foi sincero, não foi sincera com você. Tem uma questão aqui muito da palavra sinceridade, falta de sinceridade. Essa pessoa não foi sincera ou sincera com você. Mas nós vamos esclarecer mais aqui e ver o que a espiritualidade traz em relação a essa questão, né? Essa questão em si, o que mais a espiritualidade quer mostrar em relação a isso. Bom, essa pessoa pensa, é algo relacionado realmente à intimidade de vocês, né? A vida de vocês. Muitos aqui já têm uma família, podem ou viver juntos, e esse assunto está relacionado, essa escolha, esse assunto está relacionado à intimidade, porque a carta da casa, ela também fala da intimidade. E quando eu falo de intimidade aqui, não é intimidade entre quatro paredes, não é isso não. É relacionado à vida de vocês, a dois, a relação de vocês, né? Realmente é uma questão aqui dessa injustiça, dessa mente pesada, está relacionado realmente a algo familiar, né? Algo familiar. Tem aqui uma questão de uma confusão, da pessoa tá com a mente confusa, tá com a mente confusa, não tá conseguindo enxergar as coisas com clareza e pensando, sim, eu vejo aqui essa pessoa pensando pensando em algo que precisa, tendo a consciência de que precisa passar por uma transformação, algo dentro da relação de vocês precisa passar por uma transformação, por uma renovação. Houve aqui uma confusão, vocês estão passando por uma fase difícil em casa. Eu vejo aqui que vocês estão passando por uma fase difícil em casa, mas essa pessoa sabe que você é alguém, é uma pessoa, ele ou ela sabe que você é você consulente, é uma pessoa amiga, é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa fiel, mas está tendo essa questão aqui de uma fase difícil que vocês estão passando. E é uma fase que realmente está passando, como todo casal passa. Vocês estão passando por essa fase, é uma fase que já está passando, que já vai chegar ao fim, e novamente as coisas vão voltar ao normal, né? Eu vejo aqui as coisas voltando ao normal, a felicidade voltando para a vida de vocês, essa pessoa conseguindo esclarecer, conseguindo colocar para fora, conseguindo falar para você o que precisa falar, se entender com você, esse peso que está na mente dele ou dela saindo, porque eu vejo que ele ou ela aqui vai conseguir dizer para você o que precisa ser dito em relação a essa questão de ter sido injusto com você. Ele ou ela vai revelar para você em que situação agiu injustamente com você. Né? Se foi uma traição, que tipo de traição foi essa? Que traição foi essa? Se foi com uma pessoa, se foi uma traição de que te escondeu algo, sem ser traição romanticamente falando, outros tipos de traição. Mas eu vejo aqui essa pessoa esclarecendo as coisas.
algo finaliza para que algo finaliza para que outra, para que venha, para que tudo venha a ser esclarecido. Veja aqui uma fase que termina, uma fase difícil que termina, que vocês estão passando. E eu vejo aqui você descobrindo a falsidade de alguém. Pode ser a sua pessoa amada, a falsidade. Pode ser a falsidade da sua pessoa amada, descobrindo que a sua pessoa amada mentiu para você. Veja que nem a palavra falsidade, veja muito mais a palavra mentira. Por isso que vem aqui a carta aqui falando, mostrando que ele ou ela sabe que agiu injustamente com você. Então você descobrindo essa pessoa tendo uma conversa muito esclarecedora com você, e você descobrindo que ele ou ela te enganou. Agora, para cada um vai ser um tipo de engano, né? Vai ser um engano diferente. Enganou de que forma? Vocês vão adaptando para a realidade de vocês, porque para cada um vai ser um tipo de engano, vai ser um tipo de mentira. Essa pessoa mentiu para você. Essa pessoa mentiu para você. Sabe que tem que conversar com você, que você não merece. Sabe que precisa tomar uma decisão. E isso está afetando a amizade de vocês, está afetando o relacionamento de vocês, está afetando a relação de vocês em casa, está afetando a relação de vocês dentro de casa, está passando por uma situação, vocês estão passando por uma situação turbulenta no momento, só que isso chega ao fim. Isso chega ao fim, porque você vai descobrir, se não for através da sua própria pessoa amada, você vai acabar descobrindo de uma forma ou de outra, porque a espiritualidade não vai deixar isso escondido de você. Então você vai descobrir que a sua pessoa amada, já na verdade aqui, né, na própria leitura você já está tendo um esclarecimento. Você vai descobrir que a sua pessoa amada te enganou. Agora, a forma, que tipo de engano, de que forma foi, de que maneira a sua pessoa amada te enganou, é que a espiritualidade não revela aqui, né? Para cada um vai ser uma forma de engano, mas você descobrindo isso. Você descobrindo isso. Realmente descobrindo, né? Vem a carta aqui do livro aberto. O livro aberto. Ele ou ela se abrindo com você, ou um livro, né? A verdade sendo aberta para você, sendo exposta. A verdade sendo exposta aqui para você. Você tendo esclarecimento de tudo o que está acontecendo e do porquê que vocês estão passando por esse momento de turbulência na vida de vocês. Nós vamos ver mais aqui. Eu vou deixar essas duas cartas aqui. Nós vamos ver mais aqui um pouco. Vamos ver o que mais aqui, o que mais em relação a essa situação. O que mais em relação a essa situação? Vamos ver aqui. O que mais em relação a essa situação? Para quem se conectou com a opção número 2.
Veja que um equilíbrio, algo entrando em equilíbrio, a situação de vocês entrando em equilíbrio. Veja aqui a situação de vocês entrando em equilíbrio, tendo um equilíbrio sim. Mas veja que também para você ficar, consulente, você ficar atenta, porque tem aqui um caminho, no seu caminho, no seu caminho, por toda essa situação que você está passando, no seu caminho tem aqui algo que você precisa ficar bastante atenta, que é para você não vir a desenvolver, acabar diante de toda essa situação, você não vir a acabar desenvolvendo uma depressão, sabe? Ficar numa tristeza, numa melancolia, aquela melancolia e acabar vir a desenvolver uma depressão. Então fique bastante atenta a isso. E diante de toda essa dificuldade, vai ter um acordo, né? Tô vendo aqui um acordo. E vai ter uma mulher, né? Ou pode ser um homem também, né? Com a energia feminina mais acentuada. Mas vai ter alguém vai intermediar esse acordo entre vocês. De repente a sua pessoa amada já está conversando com alguém sobre a espiritualidade maior, confirmando isso, né? Vem aqui a confirmação. E isso acontece rápido, não vai demorar muito para acontecer não. Eu vejo aqui a sua pessoa amada já, de repente, já conversou com alguém, já sobre a situação que vocês estão passando, e essa pessoa intermediária orientando ele ou ela sobre como fazer. De repente é uma pessoa que também já passou por várias situações na vida amorosa e orientando ele ou ela como deve fazer para contar para você a verdade, para esclarecer a você o que precisa ser esclarecido e vocês conseguindo entrar num acordo, vocês conseguindo fazer as pazes, essa situação, essa turbulência que está acontecendo dentro do relacionamento de vocês, tendo um fim, né? Vocês voltando a se dar bem, as coisas voltando a entrar nos eixos novamente. Mas toma só cuidado aqui, né? Também, toma também cuidado com uma certa pessoa com quem você tem aqui uma outra informação importante também. Toma cuidado com uma mulher com quem você se dá, com quem você aperta a mão. Fala aperta a mão, o aperto de mão, né? Ele fala de pessoa com quem você tem uma ligação, pessoas com quem você tem uma espécie de, de acordo, enfim, uma pessoa com quem você tem qualquer tipo de ligação, seja amizade, seja, enfim, você fique bastante atenta a essa mulher, porque essa mulher foi essa mulher foi essa mulher, ou pode ser um homem também, mas está vindo muito mais forte aqui a energia feminina, essa mulher que trouxe essa questão dessa tristeza foi por intermédio de uma mulher foi que aconteceu essa turbulência toda dentro do seu casamento, dentro do seu namoro, dentro da sua relação. Foi por intermédio de uma mulher intermediou para que acontecesse todas essas coisas no caminho de vocês, tá? Então fique atenta a isso também, muito atenta. Então não é em qualquer, a gente não vai ficar confiando aqui em qualquer pessoa, não é em todo mundo que a gente pode confiar, infelizmente não é em todas as pessoas que nós podemos confiar. Nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso, precisamos ter muito cuidado mesmo, porque a gente não sabe quais são as reais intenções das pessoas, né? Mas o relacionamento de vocês,
A sua pessoa amada vai confessar para você, sim, vai se abrir com você, vai conversar, vai dizer o que está acontecendo, porque ele ou ela está com a mente muito pesada, está com um peso na consciência. É um peso tão grande na consciência que ele ou ela não está conseguindo nem comer direito, não está conseguindo se concentrar direito no trabalho ou nos estudos, enfim, nas coisas que precisa fazer, porque sabe que quão injusto foi com você e que você não merece isso, tá bom? Mas fica tranquila, fica atenta em relação a essa pessoa, fica atenta também para não deixar essa melancolia, essa fase difícil que você está passando, acabar se tornando numa depressão, acabar levando você a ficar deprimida demais, né? Deve ter muito cuidado em relação a isso, mas principalmente, mais uma questão que eu quero esclarecer. Uma mulher foi intermediária para que a sua pessoa amada enganasse você, seja em que área, qualquer área. Essa mulher foi a pessoa intermediária para que a sua pessoa amada mentisse para você ou traísse você e te causasse essa tristeza que entrou no seu caminho, tá bom? Bom, essa foi a mensagem para quem se conectou com a opção número 2. Eu espero sinceramente ter ajudado. Eu quero agradecer aqui a cada um de vocês, mais uma vez pelo respeito, pelo carinho que vocês têm para com a espiritualidade, também para com o meu trabalho. Eu quero dar boas-vindas também a você, aos novos inscritos mais uma vez. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Se você está chegando aqui agora, eu convido você a se inscrever no canal, vir fazer parte dessa família também, tá bom? Aqui somos uma família de luz, uma egrégora de luz. Então, sou muito grata a todos vocês. Eu quero pedir a espiritualidade de luz que abençoe a cada um de vocês, cada familiar de vocês, que dê a paz que vocês precisam, que dê sabedoria, que abençoe a cada um de vocês, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!